Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 54 minutos. Um bom dia para você. Começa o Virtual News desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Começa agora seu Virtual News. Para quem neste dia 15, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! 9 horas mais 55 minutos e nesta manhã de quarta-feira temos vários assuntos, desde o Senado até falta de água em uma escola na cidade de Cubatão, que a educação vem enfrentando alguns problemas nas escolas de Cubatão. 9 horas mais 55 minutos, nós vamos ter a participação hoje de César Martins por telefone, que vai estar participando conosco por telefone, e nós vamos dar já, daqui a pouquinho está entrando online com a gente aqui, já está entrando, já temos na linha já, e aí nós já vamos falar com o César. Vamos hoje nas matérias desta manhã de quarta-feira, dia 15. Ontem, vendaval, chuva forte, verão, né? Tardes de verão sempre são incertas, né? Pode ter sol e pode ter chuva. E ontem a chuva foi rápida, mas porém foi intensa. Vamos às principais notícias desta manhã de quarta-feira. Principais notícias desse dia 15 de fevereiro de 2023. Volkswagen vai conceder férias coletivas e suspender a produção em 3 de suas 4 fábricas no Brasil. As unidades de São Bernardo do Campo, São José dos Pinhais e São Carlos vão parar de funcionar por cerca de 10 dias a partir da próxima semana. E apenas a fábrica de Taubaté continuará produzindo normalmente durante o mês de fevereiro. A montadora concederá férias coletivas da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, de 22 de fevereiro a 3 de março. O intervalo na produção já está planejado desde o passado e faz parte da estratégia da Volkswagen de flexibilizar os processos produtivos devido à escassez de peças que vem afetando o setor automotivo nos últimos anos. A distribuição de chips condutores, componentes da fabricação de veículos, sofreu um gargalo durante a pandemia do Covid-19, dificultando a produção de montadoras em todo o mundo. A crescente demanda de semicondutores em empresas de eletrônicos de consumo também agravou a escassez das peças. A Volkswagen afirma que acelerou a produção nos últimos dias para estabelecer a rede com alguns produtos durante o período de intervalo. No ano passado, a montadora deu férias coletivas 2 vezes em menos de um mês e chegou a reduzir a jornada e o salário dos funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo por causa da falta dos semicondutores. Quando a gente fala aqui dos reflexos da pandemia, né, que ainda estão acontecendo, que há uma readequação, isso faz parte. Mas vamos pegar a opinião do nosso comentarista de hoje, ele que está participando por telefone, César Martins, bom dia. Fala, Márcio, bom dia, tudo bom, meu querido? Tudo bem, tudo maravilhoso. Parabéns aí, né? Unidos do Morro, campeão do carnaval, mas vamos falar isso já no finalzinho do programa, mas antecipando já aí, os parabéns. Legal, meu querido, obrigado. Um forte abraço aí a todo mundo lá na escola, especialmente aos membros permanentes, né? Na pessoa do presidente, aí, o Fábio Chita, sensacional, sempre muito incrível, foi uma festa linda e o título chegou, graças a Deus. Maravilha. Essa questão da fábrica da Volkswagen, né? A gente vive falando dos reflexos da pandemia, está aí, né? Teve parado o ano passado, tem parada programada esse ano,
E falta de componente, é a globalização, né? Faltou componente, prejudica a linha de produção. Assim, isso é um problema que não só a Volks tem enfrentado, né, Márcio? Isso aí eu acho que é geral, as montadoras todas sentindo muita dificuldade aí para conseguir manter sua linha de produção ativa por conta exatamente dos componentes eletrônicos. Hoje, boa parte desses componentes vem da China, e a China aí sofreu não só no período da pandemia, como há pouco tempo teve um novo lockdown por conta aí de uma reinfecção. Então é uma situação aí bem preocupante, em especial para as montadoras, né, o Márcio, porque aí que tá, você vê, parou 10 dias, no ano passado já havia parado aí 2 vezes em um mês apenas, já por conta de falta de componente, e aí você não consegue manter a produção ativa. É uma situação delicada aí para a indústria, né? Principalmente num momento em que a gente espera aí que haja uma produção maior, que haja aí uma expansão para criação de mais vagas de emprego, a gente passar por esse tipo de situação. Passa por essa dificuldade, né? Então, das 4 fábricas para o país, 3 vão estar enfrentando essa redução. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar nesta semana um reajuste médio de 40% das bolsas do pró-graduação do Brasil, de acordo com a reportagem que saiu no site do Estadão. Segundo a apuração, o aumento que passa a valer a partir de março será diferente para cada categoria de auxílio. O valor das bolsas de pós-graduação é o mesmo desde 2013. Os auxílios de pós-graduação atualmente são de R$ 1.500 mestrado e R$ 2.200 por doutorado. Com reajuste, devem ficar entre R$ 2.100 e R$ 3.300, segundo o Estadão. Não há previsão para o aumento para médicos residentes cujos auxílios foram reajustados em 2022. Bom, reajuste na pós-graduação, né? A gente está observando isso aí. Se for falar em reajuste, tem muita coisa para ser reajustada, não, Sandro? Reajuste de salário de professores, reajuste da tabela do imposto de renda. Tem um monte de reajuste para ser feito, né? Eu acho que você foi muito feliz. Márcio, a gente precisa realmente investir aí na capacitação, num maior desenvolvimento da população como um todo. Agora eu penso, você foi muito feliz aí, a colocação sua foi pontual aí, foi cirúrgica. A gente tem que escalonar isso, né? Não adianta só a gente mudar lá na ponta, de um lado, né? De uma das pontas, que é a pós-graduação, e a gente continuar tendo problema aí no início do ciclo escolar, na pré-escola, no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, no próprio ensino médio. A gente precisa realmente voltar a capacitar melhor a nossa população, e daí sim vão partir mais estudos e investimento em desenvolvimento, em ciência. Pô, a gente tem um potencial absurdo, cara. Ficar exportando apenas insumos, apenas matéria-prima, é muito pequeno para o Brasil. Para o tamanho do Brasil, para a competência do Brasil, para a capacidade do Brasil, trabalhar apenas apenas não, quando eu digo apenas, é que o maior volume hoje de movimentação internacional que a gente faz para fora do país é com matéria-prima. A gente precisa agregar, né? Exato, a gente precisa criar, a gente precisa dar mais valia ao nosso produto, né? A gente precisa mandar produto com mais qualidade, com um preço agregado mais alto. Não dá para ficar só mandando matéria-prima e depois, pior, né? A gente mandar matéria-prima e depois importar o produto acabado dessa mesma matéria-prima que a gente mandou, tendo condição de produzir no país. Então, os passos iniciais são exatamente esses aí, de melhorar aí o incentivo, o investimento na formação. Já é um passo aí excelente, já é uma decisão excelente. Melhorar a bolsa, aí que a gente dá condição, dá mais paridade, né? A quem tem uma condição mais difícil de poder permanecer nos seus estudos. Para mim é louvável. E sempre que a gente fala em investimento em saúde, em educação, a gente só tem que agradecer
porque realmente é uma atitude louvável. Começo, né? É sempre um começo. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. César conosco por telefone. Acordo sobre ICMS, pauta da reunião de governadores e Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reuniu-se nesta terça-feira, dia 14, com uma comitiva de governadores que busca formalizar com os três poderes um acordo de compensação financeira aos estados em razão da mudança da cobrança do ICMS. O encontro ocorreu na residência oficial da Presidência do Senado e contou também com a participação de membros do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Economia ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. O CONFAS, está aí a fotografia de Pedro Contígio da Agência Senado, reunião entre o senador Rodrigo e os senadores. Bom, questão do ICMS, redução para combater a alta do preço do combustível, do transporte, vários segmentos, isso tudo resultou, né, em um prejuízo para os governadores, para os estados. E agora os governadores assumiram, então está todo mundo lá correndo para ver se consegue minimizar esse impacto, não, César? Essa é a preocupação geral, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, né? É, bem por aí. Bom, isso aí já é um assunto polêmico desde quando houve a redução, lá no ano passado. Uma coisa que eu lamento demais, que eu fico muito triste, é que a gente esperou que para a população, né, isso aí tivesse um efeito melhor, e a gente não teve esse reflexo aí. Volto até a fazer um comentário. Quantos contratos vamos falar só aqui da cidade de Cubatão, quantos contratos da cidade de Cubatão tiveram revisão para ter algum tipo de redução que fosse mínima? Então, quer dizer, a população foi a menos auxiliada, os governadores bateram muito nessa tecla, né, que essa baixa na arrecadação geraria impactos aí relevantes, e eles estão aí pleiteando realmente um retorno, algum tipo de compensação, né? Não dá para manter, até porque eu acho que o resultado que se esperava acabou não acontecendo. Como eu falei, para a população realmente que deveria ser a beneficiada de forma final aí, isso acabou praticamente não refletindo. Eu desconheço aí, falando novamente, voltando para a nossa realidade, eu desconheço um contrato que reduziu aí 0,5 centavos. Isso precisa ser revisto isso, e assim, tem bastante coisa englobada, né, Marcio? Isso precisa ser coisa revisto, englobada, né? Aí, a gente Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, MP, né? Tem que ser revisto tudo isso aí, acompanhar essas contas, essa redução, né? Porque se houve uma redução de 6 meses de 17% do ICMS, isso tem impacto em tudo, né? Principalmente naquilo que diz respeito às contas públicas, né? Isso precisa ser visto. Exato. Tá perfeito. Olha, Márcio, não vou nem entrar nesse assunto porque não é tanta polêmica, mas assim, eu particularmente digo que eu estou bastante chateado, decepcionado aí, não só com o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, porque eu não vi nenhuma manifestação, inclusive da Câmara de Vereadores de Cubatão, sobre o anúncio de mais um, que na verdade começa hoje, se não me falha a memória, de mais um contrato emergencial na área da saúde. Já é sabido, 90 dias antes de terminar o contrato, de que a fundação não permaneceria na gestão do hospital. A fundação ficou mais 90 dias após o vencimento do contrato, que foi lá em novembro, e ainda assim, com 6 meses antes, e juntando o tempo anterior e posterior ao vencimento do contrato, a prefeitura não conseguiu sequer lançar um edital para o pregão eletrônico. E assim, não tem um comentário de Tribunal de Contas, de Ministério Público, da Câmara de Vereadores. Então, realmente é difícil quando a gente fala e fica esperando que os órgãos que deveriam, as instituições que deveriam estar trabalhando a favor da população, do cidadão, não se mexem, permanecem inertes.
Então, nesse caso, é só mais um caso, né, Márcio? Que houve uma redução, que houve um impacto gigantesco nos estados, para que houvesse um incentivo, um benefício na produção, uma redução no custeio de determinadas áreas, tecnologia, transporte, combustível, e no final das contas o camarada que deveria ser o beneficiado, que é o cidadão, não sentiu, não teve o menor reflexo nisso. Então fica complicado assim, não. Você disse bem, porque na verdade já houve um apontamento, né? E uma obrigatoriedade da São Francisco Xavier permanecer por mais algum tempo até que se fizesse o certame, né? E acabou entrando no emergencial. Isso é uma discussão, a gente tem que falar especificamente desse assunto, porque realmente chama muita atenção, né? Assim, não há outra palavra a gente poder conjugar essa situação que não seja absurdo. É o cúmulo do ridículo. É absurdo. E assim, um hospital que já iniciou a sua gestão com o emergencial, lá no início do governo, porque não se havia tempo, porque não se isso, porque não se aquilo. Pô, a gente está no 6º ano, chegando no 7º ano praticamente de governo, do mesmo governo, e não houve tempo também de lançar um edital, não se conhece como o hospital funciona para se lançar um edital que contemple aí as suas atividades, não tem competência, capacidade de lançar um edital em 6 meses, isso sem contar o tempo anterior. Estamos falando só do tempo em que a São Francisco falou que ia sair e que a justiça determinou que ela ficasse. Não houve tempo em 6 meses de lançar o edital. Não estamos falando nem da licitação pronta, tá, Márcio? Estou falando do edital ser lançado para que para que pudesse ser feito, pudessem se homologar, pelo menos conhecer o teor do contrato. Mas nem isso foi feito ainda. Nem a publicação do edital saiu até agora. Então, vamos... realmente é um caso perdido. Não existe nenhum senão quanto à antecipação do certame. Você pode fazer ele um ano antes, se você quiser. Você tem todas essas possibilidades. Você pode fazer... Não, e você pode fazer... Ô Márcio, e tem mais. A lei de licitações permite que você faça o certame, você contemple o vencedor e se estipule a data. Olha, então você ganhou o certame, só que o teu contrato vai começar em 2024. Então, assim, tem tempo, maneiras, possibilidades inúmeras de não ter acontecido mais uma vez. Mas, por uma bagatela de 40 milhões, aproximadamente 40 milhões por 6 meses, a população novamente vai custear aí 40 milhões serviço que não... em torno por de... 6 meses. São 40 milhões por 6 meses. 6 meses. Vamos a mais... vamos voltar nesse assunto. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. César Martins participando por telefone conosco. PEC estipula mandatos de 8 anos para ministros no STF. O fim do mandato vitalício para ministros do Supremo Tribunal Federal pode voltar a ser discutido pelo Senado em 2023. Essa é a intenção do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor da PEC 16 de 2019, proposta de emenda constitucional que fixa em 8 anos o mandato dos ministros do STF, sem direito à recondução. Para ele, o mandato vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos, que é a regra atual, dá muito poder aos ministros. Ao apresentar a proposta, no início do seu mandato, Plínio argumentou que a nova regra evitaria durações muito distintas dos mandatos, como ocorre atualmente, já que, após serem indicados, os ministros podem ficar no cargo até os 75 anos. Além disso, o senador argumenta que a PEC, se aprovada, evitaria mudanças significativas na composição do STF em um curto espaço de tempo, com alterações súbitas de entendimento e, consequentemente, insegurança institucional. Em 2023, por exemplo, serão abertas 2 novas vagas no Supremo Tribunal Federal, com as aposentadorias do ministro Ricardo Lewandowski em maio e da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte, em outubro. Com isso, haverá 2 novos ministros indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mesmo ano. A fonte é da agência do Senado e a foto do nosso amigo Roque de Sá, da agência Senado. César.
STF, semideuses, essa É. né? Muito poder e uma coisa vitalícia. 2019. É. De 8 anos, acredito que idade. E aí começar essa Temos o César? Estamos com o César? Temos, sim. Ah, Tô aqui. maravilha, tá aqui. Então, assim. O seu áudio que picotou um pouco, eu não sabia se você já havia terminado. Perfeito, César. Então, essa recondução, não? Nós temos. É necessário fazer essa mudança, né? Ô Márcio, assim, a realidade hoje que o Supremo Tribunal Federal vive é uma realidade que ninguém mais, pelo menos falando assim, primeiro, pouquíssimas pessoas no mundo vivem essa realidade. Dentro do Brasil, mais ninguém vive isso. Então, pô, o camarada tem um cargo vitalício, ele aposenta compulsoriamente com um salário integral aos 75 anos, e ele tem um poder aí supremo, realmente supremo. Ele manda, assim, e o que é o mais triste, né? O Supremo hoje está legislando, quando na verdade ele deveria ser a última instância, a última voz da justiça. Não, ele está entrando, inclusive, ele está tirando totalmente aí a atividade do juiz de primeira instância. Então, assim, nada mais justo, concordo plenamente, eu acho que não tem condição de o camarada sentar na cadeira lá e ficar o resto da sua vida. Tem realmente que haver uma rotatividade melhor, a gente tem que ter uma visão melhor, um ajuste, para que não aconteça o que está acontecendo agora. Me preocupa. A gente tem visto absurdos que... Me preocupa Pode muito, falar, César, essa questão de que os poderes eles estão independentes e harmônicos. Quando você tem uma indicação por parte de um outro poder, onde é que fica a independência nisso, né? Estamos falando aí, onde é que fica a independência? Alguém, por mais que a pessoa tenha uma isonomia, tenha um entendimento, tenha uma imparcialidade, mas há uma indicação. Então, para se tornar algo independente e harmônico, é necessário que se crie uma forma, né? Acho que tem o quinto constitucional por alguns motivos, tem algumas situações, mas é necessário que se crie uma forma para que se dê democracia a esta composição desse poder. Afinal de contas, é um poder, não é isso? E o poder tem que emanar do povo, concorda ou não? É isso aí, eu concordo com você, Márcio, a gente tem que ter um critério diferente aí para realmente a escolha dos ministros. Eu acho que ferramentas para isso também não falta, né? Ferramentas não faltam, de repente uma indicação aí, uma tríplice indicação aí dos poderes e também aí não dá para abrir isso para a sociedade, porque de repente não vai ter o conhecimento suficiente para indicar a pessoa ideal. Mas de repente a gente tem aí diversos órgãos aí, Conselho Nacional de Justiça, a gente tem OAB, a gente tem diversos que poderiam de repente formar comissões, ter representantes e juntos tomarem essa decisão, porque eu concordo contigo, porque assim, a gente tem aí os poderes independentes, só que quando precisa substituir um ministro, que no caso esse ano serão 2, quem indica é o presidente da República. Então, você não que isso aconteça. Vamos fazer de conta que não acontece isso em momento nenhum. Mas você gera um risco muito grande aí na segurança da escolha, na condução do trabalho, né? Lembrando que a segurança é uma sensação, né? E essa questão da representação também é uma sensação. Então, essa sensação vamos fazer de conta que... essa sensação a gente não se sente muito à vontade. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. César Martins participando conosco por telefone. Procuradoria de Cubatão retoma atendimento diário ao público. A Procuradoria Fiscal de Cubatão retomou o atendimento ao público diariamente de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. O setor está situado no andar térreo do Paço Municipal, na Praça dos Emancipadores. Houve uma suspensão
Devido àquela questão de adequação do sistema, toda essa situação que envolveu o sistema da prefeitura, mudança de sistema, suspensão aí dos atendimentos, até adequação. Acho que agora já está normal, né? Acho que agora já está funcionando. Já anunciaram que a Procuradoria Fiscal está começando a atender. Isso é interessante, né? Sempre visando aí a arrecadação, né? César. Perfeito. Márcio, isso aí a gente não deveria ter interrompido. Para mim, já um monte de... Assim, vamos combinar, Márcio, os processos administrativos da Prefeitura Municipal de Cubatão hoje ainda são todos manuais. Não tem nada via sistema. Então, assim, quando você interrompe o atendimento ao público por motivo de ajustes no sistema integrado, para mim, assim... De repente, para algumas pessoas, elas vão ouvir e falar, nossa, realmente é justificável. Para mim, não é. Não é porque a gente não tem um processo sequer lá digitalizado. Então, por que interromper? Já que é tudo no papel, por que não se faz toda a parte operacional, a parte de atendimento ao público, que é a pessoa mais importante no serviço público municipal, e aí depois se transfere isso para o sistema? Bom, porque não vai mudar nada. É o que eu estou falando. Se fosse tudo informatizado, você ainda falava, não, você perde segurança no processo. Mas não é. Não é o que acontece. Já é tudo manual, então, por que esse serviço foi interrompido? E todo o restante não é. Você fez bem uma colocação, Sérgio. Eu faço um paralelo aqui aos sistemas utilizados dentro de algumas empresas que prestam serviço. No setor bancário, por exemplo, há sempre uma adequação, há sempre uma atualização, mas ninguém percebe se o app saiu deixou de atender, o caixa eletrônica travou. É muito raramente que isso acontece e é solucionado em um curto espaço de tempo. Essa agilidade precisa migrar para o setor público, né? Você já deve ter passado por situação que você precisava de alguma coisa do seu gerente no banco. E isso acontece em diversos momentos. Olha, eu estou sem sistema agora, mas eu vou deixar anotado assim, aqui. Assim que o sistema retornar, eu faço o lançamento, te ligo, qualquer coisa você passa aqui depois, assina o contrato. Isso é... Por quê? Porque o cliente é a pessoa mais importante dentro do contexto da instituição. Então, por que no serviço municipal não é a mesma coisa? O cliente, no caso, o cidadão, não é o mais importante. O contribuinte não é o mais importante. Não, vamos interromper o serviço, porque vamos fazer uma adequação no sistema. Poxa, a adequação impede que você atenda ao público. Porque por muitas vezes, Márcio, esse atendimento ao público é para esclarecimento de dúvidas de uma velocidade assim, que em 5 minutos você resolve. Mas não, a gente precisa interromper o serviço, porque é sempre muito mais cômodo o cidadão esperar do que a gente fazer um esforço a mais. É lamentável a situação, mas ficamos felizes aí com a retomada do serviço, né? Bom, continuando falando de Cubatão, nós vamos falar agora sobre a questão da educação. Escola Rio Grande do Sul, as aulas não estão acontecendo porque na escola falta água. O fornecimento de água acabou prejudicando a escola. Então nós temos essa dificuldade no Rio Grande do Sul. No que tange a contratação de novos profissionais, fizeram concurso para os profissionais, professores do Conservatório Municipal. E ainda há uma grande demanda à espera para que se contrate os professores, que sejam efetivados, que iniciem as aulas. Já é uma dificuldade. Escolas que se recebem, nesse momento, estão recebendo as reformas necessárias, né? o de afogadilho, a questão de algumas escolas que iniciou o ano letivo e não se iniciaram as aulas. Para se ter uma ideia, na questão que envolve Rio Grande do Sul, os pais adentram a escola e percebem se tem condição ou não de deixar os filhos. Sem limpeza, problema do banheiro, água, quer dizer, tudo isso cria um transtorno para o munícipe e coloca de cabeça para baixo a vida das pessoas. Você imagina quem depende do filho, colocar um filho numa escola de período integral e acaba sendo surpreendido, chega na escola, não tem condições de deixar o filho. Aí volta para casa, liga para o serviço, pede um dia de serviço, ou então vê se alguém pode ficar com a criança, sem contar o psicológico dessa criança, né?
que vive uma situação que, poxa, mal começou o ano letivo já com esses problemas. César, você que foi secretário adjunto, que conhece bem da pasta, são dificuldades. Manutenção, essa questão das escolas, a comunicação com os pais. Você imagina se geralmente os pais moram distantes, né? Você imagina isso. Coloca um filho no ônibus, o filho chega na escola, tem que voltar porque não tem aula. Como é que funciona? Quer dizer, é difícil, né? Como lidar com isso? Como fazer com que a sociedade entenda isso? Não dá para entender. Não dá para entender. Quando você entra na missa, você olha para o altar e já sabe que o padre está de batina. Por quê? Já é a regra. E por que em outros locais não é assim? A regra muda? A escola não tem que estar fornecendo? Não tem que estar funcionando? Não tem que estar reformada? Não teve um recesso de reforma? Não existe uma programação? Não se tem verba para isso? Não se tem planejamento para isso? De que adianta eu colocar mesas, lousas digitais? Sou a favor da tecnologia na escola, mas vamos escolher qual a parede que não está vazando para que não estrague o equipamento? Vamos ver se tem água na caixa para poder atender? Como é que funciona, César? Márcio, caramba, como você é ingrato, né? Poxa, aí, ar-condicionado que dá para colocar 3 em cada sala, lousa digital, telas interativas, e você está reclamando que não tem água na escola? Poxa, você realmente é muito ingrato, muito pessimista, né, mano? Assim, ironias à parte, Márcio, é isso aí, cara, a realidade da gestão hoje é essa. Problema de manutenção das escolas não irá acabar enquanto quem pagar a conta for a SEDUC e quem executar os serviços for outra secretaria, pode colocar na secretaria de governo, pode colocar no gabinete do prefeito. Enquanto quem, de fato, precisa do serviço e conhece a demanda, a urgência de cada situação, não for quem conduzir a manutenção, não vai funcionar. E hoje a SEDUC só paga e lida com o dinheiro. Ela dá o dinheiro para alguém fazer e depois ela responde por que não foi feito. E quem executa é a Secretaria de Manutenção. Então esse tipo o time sempre vai estar aí em desacordo. Assim, eu também vou vou repetir, a rede municipal de Cubatão tem profissionais que poderiam atuar em qualquer lugar, de qualquer esfera na educação nacional. São guerreiros, são mágicos, por várias vezes aí fazem mágica para que as coisas aconteçam. Agora, ainda milagre não estão conseguindo fazer. Então, infelizmente, especialmente nos últimos meses, a prefeitura tem construído a casa pelo telhado. É importante, você citou muito bem, é importante ter tecnologia, é importante ter climatização nas salas, só que antes disso, você tem que ter a parede construída para colocar tela interativa, ela não pode estar vazando. Antes do ar-condicionado instalado, você tem que ter uma rede adequada, uma rede elétrica adequada, que comporte o funcionamento do ar-condicionado, senão ele vai virar um item de decoração. Então a gente está em Cubatão construindo a casa pelo telhado. E quando a gente faz isso, a gente não tem base, e aí ela desaba. É o que está acontecendo. É muito bonito fazer vídeos, mostrar as telas interativas funcionando, mas... E quantas escolas estão assim, quantos alunos estão sem frequentar a escola, perdendo tempo no que deveria ser o desenvolvimento dela, tendo prejuízo na vida até profissional dos pais, porque a escola não está aberta para receber o aluno. E isso só falando da realidade atual. Porque se a gente for voltar em 7 anos, não deu para construir uma nova escolinha, Márcio? Não deu para fazer uma escola sequer em 7 anos de governo? Fica a preocupação, mas o PIA deu. Fica a preocupação em relação, além dessa questão das escolas da manutenção, a questão dos claros, né? No efetivo, o conservatório, geralmente quem se dispõe a estudar música tem interesse em estudar música.
é uma coisa que a pessoa tem iniciativa de estudar. Não é uma obrigatoriedade. Ninguém está indo estudar música porque é obrigado, não. Indo estudar música é porque busca, porque gosta, porque busca uma carreira, porque busca um conhecimento. E são pessoas que estão ali dispostas a aprender. E quando você tem concurso efetivado, profissionais aprovados, mas ainda não contratados, quer dizer, o que acontece? Começou as aulas. Não vou contratar em dezembro porque não vou pagar dezembro. Então, perfeito, ok, vamos agir de forma racionalizada, claro. Agora, começou as aulas, não se tem professor, e aí se começa o ano letivo atrasado. Quer dizer, a gente fala de aceleração, está se falando de aceleração, projeto de aceleração da educação, de melhoria da educação, e você já dá o pontapé fazendo gol contra? Como é que é isso? Fica difícil, né? Ô Márcio, isso porque você só está citando só o último concurso público, né? Você está esquecendo que já houve um processo seletivo para contratação de professor substituto. Então, quer dizer, alternativas para que situações desse tipo, falta de profissional, não aconteça, existem. O que falta é vontade. Falta a vontade política de que a criança não seja penalizada. Falta vontade política para que o gestor não enlouqueça, tendo que fazer diversas manobras lá, revezamento de turma, superlotação de salas, para que as crianças não fiquem sem aula. Agora, alternativas para suprir essas lacunas existem. Não só o processo seletivo do temporário, como o concurso público, que já contemplava, foi feito porque já existiam as vagas em aberto. Então, Márcio, se não tiver vontade de fazer acontecer, cara, como eu te falei, em 7 anos a gente não conseguiu fazer uma só escola. Lembrando que se fechou por falta de condição o Alagoas, e não se construiu uma escola nova, tá? Assim, porque é muito fácil você vender uma ilusão para o cidadão que está lá em casa, correndo atrás da bola, trabalhando e suando para ganhar o seu para levar para casa o seu ganha-pão, levar o leite das crianças. Não se construiu uma nova escola no lugar do Alagoas, como se vendeu a ideia aí em rede social de diversos agentes políticos da cidade. Se reformou um anexo à escola Zenon, que é uma escola estadual, e ali foram alocadas as crianças que estavam no Alagoas. Então não houve construção de uma nova unidade. Se reformou um processo que inclusive já estava em andamento quando nós saímos da secretaria, já estava tudo aprovado, só faltava a liberação de recursos para iniciar a reforma, e aí se reformou um anexo para alocar as crianças. Aí você pega um monte de escola, 13 escolas, se não me falha a memória, em meados estamos para chegar em março, as escolas ainda em reforma, outras que não estão em reforma, sem a menor condição de serem habitadas, de serem utilizadas, mas ainda assim vai empurrando aí. Se chove, então, aí a situação realmente vira um caos, mas tá tudo bem, o negócio é fazer vídeo, entendeu? O negócio é fazer vídeo, falar bonito na internet e sair publicando. Márcio, enquanto não tiver vontade, enquanto não erguer a camisa e for lá, não adianta ir lá na escola para fazer o vídeo, para mostrar para a população. Você tem que ir na escola para resolver o problema. E como eu falei, é muito importante o ar-condicionado. Só que não adianta o ar-condicionado se você não tem rede elétrica. Não adianta o ar-condicionado se você não tem condição de instalá-lo. E hoje, as crianças sequer água elas estão tendo na escola. Então, aí que tá. Se quer profissional, a gente tem tido aí para poder receber os alunos e fazerem desenvolver. Então, cara, se assim, a gente precisava acelerar, eu acho que a gente está acelerando uma de ré, né? Está andando ainda mais rápido, só que para trás. E aí o pessoal fica reclamando. O pessoal fica com saudosismo. Não, algumas coisas, outrora, tinham maior eficácia, né? Tinham uma maior eficácia. Deixa eu mandar um abraço aqui para o José Augusto, que está conectado com a gente, está acompanhando aí. Um abraço, José Augusto, participando aí, acompanhando o Virtual News.
Grande abraço. Ele perguntou sobre a questão da participação no telefone. Nós estamos começando desta forma agora e logo mais vamos estar abrindo também para participação. Vem mais programas na grade da Rádio Virtual, programas de debate, programas de entrevistas, tem mais programas aí. No noticiário a gente vai dar uma celeridade. César, vamos para mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira, uma matéria muito bacana, o Carnaval em Santos, né? Carnaval Santos sempre é na semana anterior ao Carnaval, e a Unidos do Morros conquista o segundo título consecutivo do Carnaval Santista, com o enredo Desce do Morro construindo a história. Armênio Mendes, o empreendedor de sonhos, a escola de Cidade Alta conquistou 179,9 pontos, levando o troféu e campeã e o prêmio de R$ 26.620. A vice-campeã foi a X9, faturando R$ 13.200 com a premiação. O presidente da Unidos dos Morros, Fábio Fernandes Carvalho, o Chitinha, atribuiu a conquista à garra e ao canto da comunidade e completou: foram 2 anos parados, mas desde lá a gente vem trabalhando firme e fortes. Aí, parabéns para a organização do Carnaval em Santos, né? Essa nova estrutura que foi um sucesso, essa visão da mudança do Carnaval, de levar o Carnaval de uma forma muito democrática, né? E dar uma condição, uma passarela única, e ali o pessoal curtindo bastante. Parabéns aí para o presidente da escola, para toda a comunidade. César, você que acompanhou de perto na passarela do samba, parabéns, né? A escola acabou faturando, né? Campeã. Márcio, até por conta aí da homenagem aí feita ao nosso querido e saudoso Armênio Mendes, até por conta aí de todo o envolvimento que o grupo teve aí junto à escola na organização e elaboração aí dos detalhes, a gente acompanhou muito próximo, né, todo esse processo, e realmente a gente percebe que a comunidade carnavalesca, em especial, isso falando, é claro que X9 fez um trabalho incrível, União Imperial também foi espetacular. Agora, especialmente falando da Unidos dos Morros, realmente ele foi um trabalho aí de excelência. O samba enredo ficou um negócio de uma empolgação, de uma alegria, de um contágio sensacional, que a escola, a gente acompanhou também o desfile lá no Sambódromo, e assim, conforme a escola ia evoluindo na avenida, toda a comunidade, você olhava, praticamente toda a arquibancada, as pessoas que estavam lá presentes, cantavam juntos, pulavam juntos, foi muito empolgante. O Chitinha fez um trabalho aí espetacular, a gente estava junto ontem também aí, comemorando o título com eles. Foi um trabalho espetacular e, como eu falei, em nome dele, do Chitinha, a gente agradece e parabeniza aí toda a escola, porque desde o camarada, a gente conheceu o pessoal de Parintins, que foram as pessoas responsáveis aí por fazer todo o trabalho dos carros alegóricos, que ficaram impressionantes, ficaram incríveis. Então, cada membro, cada pessoa ali que entrou numa ala como passista ou ajudou na confecção de carro, de fantasias, eles trabalharam com muito amor. Foram 2 anos aí esperando esse momento e tiveram aí o prêmio mais que merecido e que veio para coroar tanta dedicação e garra aí da comunidade de Unidos do Morro. Realmente é incrível, foi super emocionante e o título, além do título, né, a homenagem como um todo foi mais do que merecida, porque desde das pessoas mais idosas quanto os mais jovens, só de sair na rua hoje da Baixada Santista percebem o que o seu Armênio fez e transformou a Baixada Santista, em especial a cidade de Santos. Então foi mais do que merecida a homenagem, foi incrível. Realmente faltam palavras para expressar aí o quão bom e gostoso foram os momentos. A gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre pessoas que
que fazem parte e são visionários, né, e que transformam. Falar em Hermínio Mendes é falar em transformação, falar em conceitos, falar em desenvolvimento, falar em crescimento. O legado, né, a gente sempre falou, eu sempre admirei as pessoas que têm uma visão e conseguem a aplicabilidade disso e transformam vidas. Transformam vidas. E em cada obra erguida, uma história, famílias envolvidas, tantas que compram, como aquelas que acabam trabalhando na construção. A cada projeto, o envolvimento, a mudança do cenário, do visual numa cidade, no visual para aqueles que chegam, para aqueles que partem. Então, a construção civil, o desenvolvimento, ele mostra a evolução da sociedade. E o reconhecimento, uma pessoa que contribui para a evolução da sociedade e que marca uma era, né? E que marca um nome para sempre na história. Isso é importantíssimo, indiscutível, né? E a Unidos Humor fazer essa homenagem é mais do que justa. E a premiação é um trabalho bem feito, não, César? É isso aí. Não, assim, o recurso recebido como prêmio é importante para o reinvestimento na própria escola. Agora, não há nada melhor do que você pegar aquele troféu no final da apuração e comemorar aí, porque é o reconhecimento de um trabalho aí árduo, aí que tá. Nesse caso de 2 anos, e foram 2 anos sem desfiles. A Unidos Humor já havia sido a campeã em 2020, então já era a atual campeã, e reforçou aí com o bicampeonato esse ano. E Hermínio Mendes, falar do seu Hermínio é complicado, a gente teria que fazer um programa só para fazer isso. Um camarada que chegou de Portugal sem nada, que iniciou a sua vida com uma bicicletaria, porque ele viu que ali teria oportunidade em Vicente de Carvalho, e que transformou aí o Grupo Mendes na potência aí que é hoje, com shoppings, incorporações, serviços aí, agora na parte de energia renovável, enfim, é um monstro que virou o Grupo Mendes, partindo do nada. Então não caiu no colo dele e falou, toma aí, agora administra. Não, ele criou cada detalhezinho, então, como eu já falei, a homenagem foi mais que merecida, e toda a equipe da Escola de Samba aí, Fábio, Chitinha, arrebentaram. E a gente só tem a agradecer, Márcio, porque como família a gente enxerga aí que, como eu já disse anteriormente, faltam palavras aí, não só para agradecer a escola e expressar o quão bom foi, como para homenagens aí para o seu Armênio. Sem dúvida, mexe como a gente percebe a emoção nas palavras do César. César, estamos chegando ao finalzinho desse nosso bate-papo de hoje. Semana que vem, terça-feira de carnaval, vamos ver se o César antecipa para segunda, se ele volta para vir na quarta, para a gente estar participando aqui ao vivo no estúdio. E tem muita coisa para falar, tem educação, governo federal, mobilização. Dizem que o país começa só depois do carnaval, né? Depois do carnaval que começa os trabalhos no país. Mas a mobilização nos bastidores começou a partir de 2 de janeiro. César, grande abraço, obrigado pela participação, parabéns pela vitória no Carnaval, parabéns aí pela homenagem e sucesso sempre. E você faz parte da casa, né? Sempre bem-vindo. Opa, Márcio, é sempre um prazer e uma honra aí fazer parte dessa bancada incrível, poder comentar aí e contribuir com um pouquinho que a gente sabe aí, para levar uma informação mais precisa, objetiva, e deixar os nossos ouvintes, que são os mais importantes para nós, cada vez que a gente senta e vai fazer o programa junto, mais informados, mais felizes, mais satisfeitos com o trabalho que a gente passa. Márcio, obrigado, um excelente restante de semana aí. Rasgue muito a fantasia, comemore, divirta-se, porque é o que a gente tem na vida aí, não dá só para viver tenso, trabalhar, a gente precisa também dos momentos de diversão e relaxamento. Maria Clara aí no apoio técnico, sempre brilhante, e obrigado a todos que nos acompanham, que estão aí, param e dedicam seu tempo a nos ouvir. Às vezes a gente fala um pouquinho mais, a gente fala um pouquinho menos, mas a gente sempre se preocupa em
em levar aí o que há de melhor e maior qualidade para todo o público. Márcio, forte abraço aí e que venham os próximos. Grande abraço, César Martins participando com o telefone, chegando ao finalzinho desse nosso Virtual News, agradecendo a Maria Clara, agradecendo ao César, agradecendo a você. Daqui a pouquinho o programa está à disposição também nas redes sociais do nosso site. Nós estamos também fazendo uma transmissão experimental pelo Facebook e com certeza contamos com a sua audiência. Compartilhe, divulgue, fale a respeito, dê sua opinião. Afinal de contas, essa é a sua Virtual. Agradecendo a todos que participaram, que mandaram suas mensagens. Fiquem com Deus e até o próximo Virtual News amanhã, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.